Ó Senhor. Reverendíssimos Padre Nilci, Diácono Carlos, querido povo de Deus, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Ativa Comunicações. Olhando nesta leitura de hoje, que é do Antigo Testamento, nós vemos exatamente o retrato de Jesus Cristo e da sua cruz. Quando o escritor bíblico vai colocando tudo aquilo que o povo pensava do justo, daquele que era o Filho de Deus. E tudo aquilo que eles colocam como teste para verificar se o Pai viria em seu socorro. São propostas de ultrajes, de torturas, a fim de conhecer se realmente ele tinha paciência, a fim de conhecer se realmente ele tinha doçura. E por fim, vai dizer, condenemo-no à morte, porque ele disse que alguém vem em seu socorro para ver se realmente virá. Quando nós lemos isso, nós precisamos justamente entender também a nossa caminhada, entender também a nossa vida. Quantas e quantas vezes o mundo nos faz a mesma coisa, porque somos filhos de Deus. A gente não para pensar nisso, mas Jesus sofreu e foi perseguido, como mostra essa leitura aqui, e olha que aqui era como que uma profecia, porque Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, tinha nascido. Eu estou falando de uma leitura do Antigo Testamento, e todas essas questões a gente vem batendo nesses dias, que um dos fatores principais de Jesus não ter sido aceito é o fato de ele ter se intitulado, dele ter dito que era filho de Deus. E isso eles não admitiam. E por que nós hoje vamos querer que nos aceitem? Por que nós hoje vamos querer que nos tratem bem, se nós também nos dizemos filhos de Deus? Não é isso que a gente fala? Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, porque é o que acontece aqui no batismo. Por ele, nós nos tornamos filhos e fazendo parte desta família. E por que a gente quer que o mundo bata palma para nós? Por que a gente quer que o mundo nos elogie? Por que a gente quer que coloquem tapete vermelho para a gente passar? Não. Se Jesus sofreu tudo o que sofreu, porque se disse filho de Deus, conosco também não há de ser diferente. E as perseguições vêm daqui, vêm dali, e às vezes cobram até publicamente. Ué, você não fala que é filho de Deus? Quero ver agora o que você vai fazer. Muitas vezes a gente escuta essas coisas, não escuta? Quando somos colocados no confronto com alguma situação familiar, no confronto com alguma situação de saúde, no confronto com alguma situação profissional, no trabalho, as pessoas às vezes que estão ali nos cercando, fazem como esses judeus. Olham, e quando então nos pegam em erro, porque Jesus não teve isso, né? Jesus não pecou, ele não foi surpreendido, ele é Deus. Agora vocês imaginam nós somos pecadores. Somos sim filhos e filhas de Deus, mas pecamos. E quando o mundo nos surpreende em pecado, eles podem dizer essa mesma frase que eles disseram assim: ué, mas esse aí não é o filho de Deus? Já imaginou? Quando você é surpreendido, com a mão na massa, alguém olhar para você e falar o que esses judeus falaram: ué, mas não é filho de Deus? Como é que está fazendo isso? Vejam que como a nossa responsabilidade aumenta a partir do momento em que a gente se diz filho de Deus. Porque quando Jesus disse filho de Deus, ele sabia que aquilo levaria a cruz mais rápido. Tanto é que a palavra de Deus diz, ainda não chegou a hora. E é por isso que Jesus sabia disso. Teria que passar por aquilo. E nós também devemos entender isso. Nós somos chamados a olhar para a reação de Jesus. Ele assumiu como que o silêncio.
E quantas vezes, quando nós somos também testados, para ver se as nossas palavras são verdadeiras, se somos capazes de dar testemunho do Pai, e nós também então devemos estar atentos para não querer provar com atitudes, etc. e tal, como aquela expressão um pouco chula, mas que tem hora que dá vontade, né? Chutar o pau da barraca, não é isso? Mas não, como cristão não. Eu estava vendo, vocês também devem ter acompanhado, nós tivemos aí, voltaram atrás, mas essa semana, acho que foi uma Câmara Municipal que aprovou uma lei proibindo nas escolas que se o professor usasse a expressão Deus vos abençoe. Pode usar qualquer outra coisa, mas essa não. Então, quer dizer, são cercos de todos os lados. Então, que nós possamos olhar para essa liturgia, principalmente essa leitura do livro da sabedoria, que se encaixa perfeitamente nos evangelhos das partes do evangelho de João, que nós estamos lendo justamente nesses dias, porque quando se fala, ele não é filho de Maria, ele não é filho de José, quer dizer, pessoas simples, pessoas humildes, sem importância. Será possível que Deus ia fazer o seu filho nascer num lar tão pobre, tão humilde, de gente tão simples? E às vezes nós também estamos como eles, achando talvez que a segunda vinda de Jesus será nos moldes que eles pensam também. E isso pode nos surpreender. Então a gente precisa, nas nossas orações, pedir a Deus que nos dê esse coração manso, humilde, para entender um pouquinho daquilo que Jesus quer nos dizer com o mistério da sua paixão, na sua humanização do divino, e não a gente querer, de repente, se divinizar. Ele estava ameaçado de morte, mas mesmo assim, ele continuava fazendo curas, pregações, e como diz assim, fazendo a vontade do Pai que me enviou. Então, quando nós, você que está em casa, muitos batizados, olharmos para o testemunho que frequentamos a igreja, então nós vemos às vezes a falta da coragem, nós vemos às vezes a falta da ousadia, nós vemos às vezes a falta da fidelidade a Jesus. Eu me lembro de um testemunho de um protestante que se converteu ao catolicismo, e ele dizia que a primeira missa depois da sua conversão que ele tinha conversado com o padre e tal, para fazer a profissão de fé, era a missa de São Sebastião, e aí tinha procissão. E aí o padre chegou para ele, né? Falou para ele, já que você se tornou católico agora, então vamos ajudar a carregar o andor de São Sebastião. Ele olhava para a imagem de São Sebastião e dizia, esse padre está me testando, não é possível. Meu Deus, meu primeiro dia que ele já manda eu carregar a imagem de São Sebastião, justamente eu que falei tanto das imagens. Mas vamos lá, agora eu sou católico, catou o andor e põe no ombro. E aí a procissão saiu para a rua cantando para São Sebastião, e ele diz que de repente, quem que ele vê na calçada? O pastor da igreja que ele frequentava. Ele disse que virou a cara para o outro lado de vergonha. Eu falo, não é possível, o que vão falar de mim, vendo eu carregar a imagem de um santo? Então, às vezes, quando eu vejo a dificuldade das equipes aí da Semana Santa de encontrar alguém para fazer os papéis ou os figurantes, eu penso a mesma coisa. Tem muita gente que até teria vontade, viu, padre? Mas tem muita gente que fala, meu Deus, já pensou meus amigos da escola me ver vestido com aquelas roupas na Semana Santa? O que eles vão falar de mim? Então não tem essa ousadia, não tem essa coragem de verdadeiramente assumir a fé onde quer que esteja, onde quer que seja no trabalho, na escola, na casa, no lazer, no meio da família. E às vezes nós assumimos a nossa fé cristã somente aqui dentro da igreja. E Jesus nos chama para transformar o mundo, como falava a liturgia de domingo. Ele nos chama para ser luz domingo. Não adianta você ser luz dentro da sua casa, fecha todas as portas, janelas e tudo, e pronto, acabou. Aí quando você sai da sua casa para a rua, para o trabalho, essa luz se apaga. Não, você tem que ser luz no mundo,
porque é isso que Jesus está dizendo. É preciso seguir em frente, atender a quem nos chama, e quem nos chama é Jesus de Nazaré. E pode parecer utopia, mas por vezes nós temos que lutar por quem nos rejeita. E Jesus faz isso. É preciso continuar a cuidar do doente, mesmo que o doente esteja batendo em você. Quem tem doente em casa sabe disso. Às vezes você está ali cuidando do doente, ele mete a mão na tua cara, ele te dá cusparada, mas você tem que continuar cuidando dele. Assim é Jesus. Nós, com o nosso pecado, é como se tivéssemos cusparadas em Jesus, bofetadas em Jesus, mas Ele continua cuidando de nós. Ele continua nos amando. Ele não abandonou o seu povo. Assim também devemos ser todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.